Na nossa última reflexão, tratamos da questão da tribulação, usando o texto do apóstolo Paulo na sua segunda epístola aos Coríntios, logo na abertura, os primeiros versículos, quando ele fala a respeito de Deus como sendo Deus de toda consolação e da maneira como ele nos consola nas nossas tribulações. E essas tribulações, nas quais nós recebemos o consolo de Deus, nós somos capacitados a consolar outras pessoas, nós somos preparados a transmitir às pessoas que sofrem o consolo que nós recebemos de Deus. Hoje eu continuo nessa linha das tribulações e também no que diz respeito aos resultados dela ou delas, das nossas tribulações, sobre as nossas vidas. Né? O que as tribulações produzem no nosso viver? Em Coríntios, ou aos Coríntios, Paulo diz que as tribulações produzem em nós a capacidade para consolarmos outras pessoas. Mas em uma outra passagem também de uma epístola de Paulo, agora aos Romanos, no capítulo 5, ele vai na mesma linha, tratando das tribulações e daquilo que elas produzem no nosso viver. Romanos capítulo 5, do verso 1 até o verso 5, Paulo escreveu assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Só lembrando que a ideia que a Bíblia nos passa a respeito de tribulação é no sentido de alguém que está sendo pressionado com um peso enorme nas suas costas, ou como poderíamos também traduzir ou associar essa ideia de tribulação na perspectiva bíblica, como se nós estivéssemos sendo prensados, né? Duas paredes que vão se fechando e nós ficamos ali naquele aperto. Então, peso, né, que nos traz certos sentimentos como de medo, o de temor, expectativa, ansiedade, né, de fraqueza, de não sabermos o que fazer. Né? Então, tudo isso está relacionado com a ideia de tribulação. Então, Paulo está afirmando aqui que ele é capaz de se gloriar, de se alegrar, de exultar nas tribulações pelas quais ele passa. E como é que alguém pode se alegrar? Como é que alguém pode exultar em momentos de tribulação? Quando somos pressionados pelas dificuldades da vida, quando nós sofremos as consequências de coisas negativas no nosso viver, porque nós conseguimos, na perspectiva do apóstolo Paulo, porque nos é possível nos gloriarmos nesses momentos de tribulação. A lógica do apóstolo Paulo está justamente nos efeitos, nos resultados dessas tribulações sobre as nossas vidas. Claro que temos consequências muito negativas. Sentir medo, nos sentirmos incapazes de resolver as coisas, sentirmos ansiedade também diante dessas aflições da vida, não são coisas positivas. Mas pelo pensamento, então pela lógica do apóstolo Paulo, as tribulações não têm somente esses aspectos negativos, há coisas positivas que nós podemos retirar dessas tribulações pelas quais nós passamos. Ele vai dizer que a tribulação produz em nós perseverança, a perseverança, por sua vez, vai nos produzir experiência e a experiência resulta em esperança. Portanto, há resultados positivos da tribulação para o nosso viver. Nós podemos sim, como diz o apóstolo Paulo, nos gloriar
nas nossas tribulações por conta disso. Pelos resultados benéficos. Pode ser até difícil para alguém compreender isso, como é que o sofrimento nos traz benefícios, mas é esse o raciocínio do apóstolo Paulo. Porque a tribulação produz em nós um espírito de perseverança, de continuarmos seguindo em frente, apesar de tudo e de todos. Apesar de todo o sofrimento, apesar de todo o aperto, apesar de todo o peso da vida sobre as nossas costas. A tribulação vai produzir em nós essa perseverança, que resulta em que, segundo o apóstolo Paulo, experiência e esperança. Lembrando que a esperança, do ponto de vista bíblico, não é ficarmos aguardando por alguma coisa que possa acontecer. A esperança bíblica é no sentido de estarmos aguardando algo que vai acontecer. Então a tribulação produz em nós essa certeza de que algo vai sim acontecer, de que a glória de Deus, a que nos está prometida, ela se tornará uma realidade no nosso viver. Então a tribulação produz essa perseverança, produz a esperança, mas acima de tudo, a tribulação produz em nós experiência. E aqui, experiência é no sentido de maturidade. Nós só vamos crescer, e a vida nos ensina isso, nós só vamos crescer, nós só vamos nos tornar maduros quando nós passamos por experiências duras e difíceis. O ser humano só cresce, o ser humano só amadurece pela experiência nas lutas e nas dificuldades. Quem nunca sofreu, quem nunca passou por dificuldades, a tendência é de nunca amadurecer e saber o que de fato é a vida. Nós só vamos crescer se nós passarmos por essas experiências difíceis da vida. À medida em que somos atribulados, nós estamos desenvolvendo a nossa maturidade. Nós vamos nos tornando experientes. Nós vamos amadurecendo como seres humanos. E é por isso que Paulo afirma que nós podemos sim nos gloriar nas nossas tribulações. Porque essas tribulações que a vida nos impõe, ela produz esses resultados: perseverança, experiência ou maturidade e esperança, certeza de que tudo isso vai passar. Portanto, nós podemos, sim, até mesmo agradecer a Deus pelas tribulações pelas quais nós passamos no nosso viver. Porque graças a essas tribulações, nós vamos crescendo na nossa vida como seres humanos e na nossa vida como cristãos. Portanto, se sofremos, não é por acaso. Se sofremos, não é obra do acaso. É porque existe um propósito por trás disso tudo, para nos ajudar a nos tornar mais perseverantes nessa vida, a crescermos como cristãos e seres humanos e a cultivarmos em nossos corações a esperança. Que Deus assim nos abençoe e que Deus nos dê forças para nós passarmos pelas nossas tribulações.